Olá, boa noite a todos. Boa noite, Su. Boa noite, Silvana. Só mais um minutinho, a Regina está entrando. Olá, Beth. Olá, Regina. Oi, Regina. Oi, está me ouvindo, Mônica? Sim, não estou vendo o seu rosto. Agora sim, Agora né? sim. Primeira Sim. viagem, né? A gente... Vamos aprendendo aí, né, com o É isso Instagram aí. também. Boa noite a todos que estão entrando aqui hoje para acompanhar o nosso movimento, esse movimento lindo de cura. Então, sejam todos bem-vindos, né? Hoje eu, Mônica e a Regina vamos falar um pouco sobre alguns temas que serão abordados nos trabalhos do workshop da escrita sistêmica e sobre constelação sistêmica familiar. Essas práticas feitas e as tomadas de consciência ao longo do processo não vão abalar seu nível de emoção, e sim deixar você mais feliz e realizado. Então, hoje a gente vai falar sobre constelação familiar, a gente vai falar sobre pensamentos sistêmicos e pensamentos mecânicos, sobre as ordens do pertencimento e do equilíbrio nas empresas, nas escolas, nos relacionamentos de casais, com o dinheiro, com a aceitação e mais ainda. Para vocês que estão aqui hoje, se ficarem até o final, terão um bônus, que é um exercício da escrita sistêmica. Bora lá compartilhar com mais pessoas, para estar em contato com a gente. Então agora eu convido a Regina, que é professora de escola, trabalhou muitos anos e hoje é consteladora familiar e vai falar um pouquinho sobre a constelação familiar e a escrita sistêmica. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu e a Mônica trabalhamos juntas, né, ali no workshop da escrita sistêmica, é um trabalho que nós realizamos juntas e que vamos apresentar nessa noite. Meu nome é Regina Maria Schiavini Colombo, também sou professora, hoje professora aposentada, sou consteladora e sou reikiana. Então, nós vamos estar falando um pouco sobre alguns conteúdos, porque há um vasto conhecimento que a gente tem sobre isso, e de repente vocês também que estão assistindo já têm, mas para vocês também terem uma ideia a mais, de repente acrescentar naqueles conteúdos ou trazer consciência para aqueles conteúdos que vocês já sabem sobre constelação sistêmica e também apresentar um trabalho que nós fazemos juntas, que é a escrita sistêmica, né? Então, a constelação sistêmica familiar, juntamente com a escrita sistêmica, abre uma nova possibilidade
de olhar para aquilo que antes você não era capaz de enxergar. Isso porque enxergamos a família e todas as nossas outras relações que nós temos na nossa vida, né? Do jeito que elas são, tal como é, sem criar ilusões ou definições precipitadas. A gente diz assim, sem julgamentos, né? Com o conhecimento e o entendimento, vamos nos ajustando para ter a harmonia, para ter a paz que a gente tanto deseja. Após tomar consciência de cada situação que você vive na sua vida, seja com a sua família, seja nos teus relacionamentos, seja no seu trabalho, em todos os momentos, em todos os locais que você vive, que você convive, você passa a usar seu livre-arbítrio e decide qual é a decisão ou atitude mais adequada para o momento que você vive. Então, a Mônica vai estar falando um pouquinho também sobre a diferença entre o pensamento sistêmico e o pensamento mecânico. O que é pensamento sistêmico? É um pensamento que pensamos, né? A gente pensa nas pessoas, que inclui tudo e todos, sem excluir nada. Nem o bom e nem o ruim. Numa realidade e no contexto, na compreensão e na solução dos fatos, com o conhecimento do coletivo. O pensamento sistêmico permite abrir condições de melhoria para sair da fantasia e vir para a realidade da vida de forma consciente e da melhor maneira possível. Quando nós rendemos a tudo que é, estamos no caminho do crescimento, porque assim podemos usufruir dos benefícios que recebemos dessa herança que nos coube e vem dos nossos pais e dos nossos ancestrais. Quando nos rendemos ao que é, encontramos força para seguir adiante. O que é pensamento mecânico? Quando pensamos nas coisas, nas partes, no individual, no controle, culpando e punindo com as interpretações de si mesmo, com o seu conhecimento contextual, deixando seu ego próprio dominar. O pensamento mecânico está na nossa mente que não precisa sentir para viver. Pensamos com raciocínio lógico como máquina e esquecemos que não somos máquinas e somos humanos. As pessoas com pensamentos mecânicos são julgadoras, preconceituosas, cheias de crenças limitantes. E você? Já foi julgado ou condenado? Você já julgou ou condenou? Como se sentiu? Então, vocês podem deixar seus comentários para que a gente pode comentar sobre isso, enquanto a Regina vai falar sobre a lei do pertencimento e o equilíbrio. Então, dentro das relações humanas e dentro da visão sistêmica, né, a gente tem 3 leis que regem as nossas relações, que são as leis do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Mas nós vamos aqui hoje estar falando mais da lei do pertencimento e da lei do equilíbrio em algumas situações, né, nos nossos relacionamentos. Então, todas as relações humanas são regidas por essas 3 leis básicas que eu falei. A lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Elas são básicas e são naturais e moldam a vida humana. Quando alguém age de acordo com essas leis, a vida e os relacionamentos fluem. Os objetivos se desenvolvem e os resultados são direcionados para o êxito, para o crescimento e para as relações. E para as realizações também. Quando há respeito nestas leis, mesmo que de forma inconsciente, a pessoa será exposta a consequências da sua transgressão. E normalmente se apresenta como? Quando há desrespeito nessas leis, né? O que vai acontecer? Perda de saúde, perda de bons relacionamentos, enredamento em destinos que podem até, que às vezes são capazes de provocar a morte de outros membros da família também, dificuldade de aprendizagem, dificuldade com a profissão
e fracasso no objetivo da vida. Essa descoberta nos trouxe algo impressionante que muda nossas vidas e que faz com que nossas vidas seja mais leve, seja mais próspera, seja mais tranquila. Então, a primeira lei do pertencimento é aquela lei que está ligada ao nosso instinto mais humano. Não vivemos sozinhos, queremos fazer parte dos grupos aos quais estamos ligados. Temos com eles vínculos profundos de solidariedade, em especial com o nosso grupo familiar. Sob esse ponto de vista, a família é uma comunidade singular do destino, pois a lei do pertencimento impõe uma lealdade total a todos os seus membros. E talvez sejamos bem menos livres do que pensamos. Essa lei garante que todos da família tenham o mesmo direito a ela de pertencer, independente de como sejam, tanto os bons como os maus, tanto os vivos como os mortos. É como se na trama do grupo existissem lugares marcados para todos. Geração após geração, e a alma desse grupo não admite lugares que sejam deixados vazios. Se um é excluído ou negado, outra pessoa imediatamente ocupará seu lugar. O Bert diz assim: quando alguém que vem depois tenta salvar ou expiar as culpas de quem vem antes dele, assumindo sua dor, a sua vida não fluirá. Então, a Mônica, ela que trabalha com empresas também, né? Ela também vai falar um pouquinho sobre essas leis dentro da empresa, como que funciona. Então, quando que uma empresa tem equilíbrio, né, em todas as partes, com as pessoas, com os funcionários, com os fornecedores, com os clientes? Quando o empresário, dono da empresa, tem um propósito maior e diz com o corpo e com a alma a seus colaboradores: eu estou aqui para vocês. Quero que possa assegurar o sustento de suas vidas e de seus familiares, através da minha empresa. E para isso é preciso cada um de vocês. Com isso, o empresário vai obter imediatamente a colaboração de todos. Assim, as empresas que mais servem a vida de muitos, a partir de seu produto ou serviço, tendem a alcançar mais sucesso e crescimento, em uma demonstração clara da expressão da lei do equilíbrio. Embora, é claro, este seja apenas um dos aspectos que muitos outros fatores devem levar em conta e consideração durante um trabalho de consultoria empresarial sistêmica. No âmbito organizacional de uma empresa, é necessário que o caminho do êxito para uma pessoa que assume um cargo de uma empresa é sempre ter o reconhecimento da obra do fundador, pois o novo pode ser construído a partir do antigo e não jogado fora o que já se fez. O que isso quer dizer? Que precisamos honrar todos, tudo e todos que vieram antes. Isso quer dizer que é devido ter respeito e reconhecimento por tudo e por todos. Assim, o colaborador cresce junto com a empresa sem apresentar dificuldades e todos ganham com isso. Regina, você, como professora, que foi há muitos anos, fala um pouquinho sobre as leis na escola. Nas escolas também observa-se o mesmo, né? Quando um professor se coloca acima dos pais, ou no papel destes em relação ao aluno, à criança que trabalha, ao adolescente, ao jovem, né? Como ele ama seus pais, imediatamente fechará seu coração para o professor e, consequentemente, para o aprendizado. O que ajuda nesses casos é o professor que se coloca ao lado dos alunos como um professor, como companheiro de aprendizado. Ele é o professor ali na escola, ele não é o pai, não é a mãe, não é o tio. Ele até pode dizer para o aluno: lá na sua casa a coisa funciona assim, eu respeito, porque é o seu pai
porque você tem alguém responsável por você. Aqui na escola, eu sou professor e as coisas funcionam desse jeito, por quê? Porque aqui é a escola. Eu estou assumindo o meu papel de professor, né? Nunca querendo desprezar, indiferente da história do aluno, indiferente do que ele vive, do que ele tenha vivido, né? Então, ele vai se colocar como alguém que pode viabilizar o acesso ao conhecimento, mas nunca, nunca no lugar dos pais. No olhar sistêmico, o professor, né, ele tem o sucesso em sua tarefa, ele vai ter quando ele é aquele que olha para o aluno, para o educando, né, e internamente, né, ele vai além dos pais, mas sim como professor, né, ele olha todo o destino da família, ele respeita esse destino, ele olha internamente, ele tem um sim para o destino desse aluno, com a confiança de que a família dela é a certa, os pais são certos e que esse aluno tem tudo para alcançar os objetivos propostos pela escola. E sempre aquela palavra que a gente diz dentro das constelações, sem julgamentos. Isso é o pensamento sistêmico, né, Mônica, que você colocou antes. Aí. Então, Mônica, você fala um pouco como que são as constelações familiares, né, a escrita sistêmica, que nós vamos estar trabalhando também, né, no trabalho com casais. Então, para que o casal cresça e se desenvolva, é necessário que essa lei do equilíbrio e do pertencimento seja respeitada. Qual é o segredo para que essa relação seja duradoura? É dar na medida que o outro possa receber. O que isso quer dizer? Que soa estranho, né? Não soa estranho falar que a gente deve doar ou dar na medida que a outra pode receber? É que para muitos, principalmente para aqueles que sempre pensaram que para o amor dar certo é necessário dar sempre mais, mais e mais, mesmo que o outro não possa retribuir. Na prática, o que devemos ou o que vemos é que nesses casos, o que não pode retribuir sente-se tão pressionado ao ponto de deixar o relacionamento. Que é a lei do equilíbrio, que precisamos andar juntos, um dá e o outro dá, sempre em equilíbrio. O que não pode é um dar, que vai subindo, e o outro vai ficando aqui embaixo. Então, ele se sente desequilíbrio e sai da relação. Um verdadeiro relacionamento de casal implica troca equilibrada, cada um, e é reconhecida e aceita por aquilo que é, sem que o outro exija dele uma mudança. Quando não há mudança, ou nenhuma pressa para a mudança, o desabrochar se dá livremente aos parceiros, desenvolvem todo o seu potencial. Então, o que isso está querendo dizer? Que quando tem uma troca justa dos dois lados, a situação, a relação vai ser duradoura para a vida toda. Regina, fala um pouquinho sobre o equilíbrio e o pertencimento em relação ao dinheiro. Isso é dentro da visão sistêmica, e depois lá no workshop da escrita sistêmica, nós também vamos trabalhar para que a gente também veja o dinheiro dentro da visão sistêmica e para que a gente também, a gente pode dizer assim, deixe de lado um pouco das nossas crenças limitantes. Às vezes assusta, né, dentro da visão sistêmica quando a gente fala sobre o dinheiro. Então, o dinheiro, ele possui uma dimensão espiritual. Ele responde como se houvesse alma e um fino senso de justiça e injustiça. O dinheiro, né, quando o dinheiro espera ser gasto em algo bom que leva a vida adiante. Só assim se ganha mais dele, como se o dinheiro entrasse em um circuito de serviços, trabalho e ganho ao mesmo tempo. E também, o que é o dinheiro? O dinheiro é o alimento que leva a vida. E ele é presenteado como uma dádiva divina. Ele serve para que possamos continuar vivos. Algumas pessoas querem passar a vida inteira pensando que precisam viver pendurados
nos seios da mãe, ou seja, só querem receber. Então, você tem honrado o seu dinheiro? Quais suas crenças limitantes relacionadas ao dinheiro? Como é para você dizer que é muito bom a gente receber dinheiro quando a gente usa esse dinheiro a serviço da vida? Você honra e agradece suas contas? Você não desonra o dinheiro? O dinheiro não tolera desaforos. O dinheiro é o equilíbrio em todas as áreas da vida. Ele pede coragem para que você aceite que ele faça parte da sua vida. Sim, ele é uma energia necessária e que é muito bom a gente ter na vida da gente. Como é isso para você? Vai refletindo aí, então. Então, a Mônica vai falar um pouquinho, dentro da visão sistêmica, né? Como que acontece a aceitação em todas as relações que vivemos diariamente. Aceitação. O que é aceitação? Aceitar tudo como foi. Eu sei, não é nada fácil. Mas quando descobrimos que soltarmos e nos rendemos ao que é, estamos no caminho do crescimento, da felicidade, da prosperidade e todas as áreas da nossa vida. Isso se chama evolução. Assim, podemos usufruir grandes benefícios que recebemos dessa herança que nos coube e que veio dos nossos pais e dos nossos ancestrais. Quando nos rendemos ao que é, encontramos forças para seguir adiante, já que quando negamos o que consideramos negativos, acabamos ignorando tudo de bom que pode vir a partir de agora. E só crescemos se aceitamos o que vem de bom e também o que vem de ruim, sem tentar apagar tudo que foi negativo ou que consideramos negativo. Então, nessa plenitude da vida, quando soltamos tudo do passado, deixamos no passado o que é do passado, para seguir à frente e entendemos que a gente chegou até aqui por causa de tudo isso que aconteceu com nós e que a gente foi evoluindo com o tempo, ocupamos um lugar de aceitação. Olhamos para a nossa vida, para as nossas cicatrizes e também para os dos membros da família. Encaramos as experiências como um tesouro que recebemos dos nossos pais. Os nossos pais são forçamente os melhores pais que existem, aconteça o que acontecer. Os filhos são livres para superar o sofrimento pelos quais passaram em sua infância e para serem felizes. O trabalho na escrita sistêmica encoraja a responsabilidade individual e não dá nenhuma acusação ou incriminação de qualquer pessoa que tenha passado pela sua vida. Quando os filhos fracassam ou sofrem, eles acham que seus pais são responsáveis por esse estado de emoção ou de coisas. E os pais se sentem culpados. Isso é infrutífero para todos. Então, isso não dá sequência para nada, a não ser intrigas, e também não dá felicidade nem prosperidade nem para uma das partes. Quando se tem equilíbrio e pertencimento, automaticamente os pais deixam seus filhos se tornarem homens e suas filhas se tornarem mulheres, na integridade. Assim, os filhos assumem a sua virilidade do pai e a sua masculinidade de seus antepassados. E as filhas assumem a feminilidade da mãe e da linha da feminina dos antepassados. Isso ocorre independente da personalidade ou da história de seus indivíduos. Lembrando que aqui recebemos, além da herança genética, um patrimônio psicológico. Essa é a primeira compreensão que gostaríamos de trazer para vocês. Mesmo que por muitas vezes esqueçamos isso, nossa história começou bem antes da nossa chegada. E aconteceu tudo antes. E tudo isso que aconteceu nos marca de forma profunda, irreversível. Aliás, mais do que marca, nos define. Então, para alcançar o bem-estar e a felicidade, devemos olhar para trás
em nossas vidas com um sentimento de realização e dizer sim, eu fiz isso e isso também. E aceitar de forma de coração aberto para seguir livre e feliz. Aceitar é isso. Abrir seu coração para tudo que é bom e tudo que é ruim também, né? Porque é isso que nos torna forte e é isso que nos faz sair da zona de conforto para escolher coisas novas o tempo todo. Regina, fala um pouquinho sobre o workshop da escrita sistêmica. Então, eu e a Mônica, como consteladoras, a gente sempre diz assim, constelador passa por um pouco de cura, né? Nós também continuamos nos curando, olhando para nossos sistemas, olhando para tudo que acontece, para tudo como é na nossa vida. Então, um dos nossos processos foi a escrita sistêmica. E a partir disso, eu e a Mônica decidimos criar também workshop de escrita sistêmica, que também são momentos onde nós nos curamos e agora nós queremos oferecer isso para mais pessoas. Nós já tivemos um workshop, que foi o primeiro workshop, que foi um sucesso. E a partir do dia 1º de junho, nós vamos iniciar o segundo workshop da escrita sistêmica, onde acontecem curas através da escrita e dentro do pensamento sistêmico. Não é baseado em qualquer coisa, né, Mônica, que a gente criou por aí. Então, são situações que nós vivemos. E o que nós vamos trabalhar? Eu não vou detalhar assim em cada encontro, serão 8 encontros, na quinta-feira à noite, sempre, às 20h20, quem vai participar lá do workshop vai entender por que às 20h20, né? Nós não vamos estar falando aqui hoje. E mais ou menos os nossos encontros vão ter a duração de 1 hora, um pouquinho mais. Geralmente a gente diz 1 hora, mas a gente sabe que se estende um pouquinho mais, mas também não é nada que seja 2 horas, tá? Não além disso, vão ser via Zoom, né? A gente vai gravar, vai ficar gravado no YouTube, para quem participar vai ficar com as gravações lá no grupo, para refazer os seus movimentos. E os conteúdos que nós vamos estar trabalhando dentro da visão sistêmica e através da escrita sistêmica também, né? Alguns dos conteúdos, não vou relacionar todos, né? Em cada encontro a gente vai trabalhar alguns desses conteúdos, vão ser pai e mãe, criança interior, medos, julgamentos, abusos, mapa mental, gratidão, reverência às profissões que todos tivemos, meditações, despedida do eu e mapa de visão. E dentro desses conteúdos, claro, a gente vai trabalhar dinheiro, conexão com pai e mãe, criança interior, né? Leis sistêmicas, aceitação, relacionamento de casal, pensamento sistêmico, um pouco desses conteúdos que nós trabalhamos hoje à noite, que nós falamos nessa live, né? Também vão ser aprofundados lá dentro do workshop da escrita sistêmica. Então, se alguém se interessar de estar conosco neste movimento, será muito bem-vindo. Pode nos chamar no direct, pode chamar qualquer uma de nós duas, porque nós temos uma parceria, então é indiferente de quem vocês vão estar chamando, e como a gente trabalha com leis sistêmicas, né, nós temos o equilíbrio, então aqui o equilíbrio é se chamar uma ou se chamar a outra, não tem problema, nós duas fazemos parte deste movimento. Então fica o convite aí para quem quiser participar, entre em contato conosco. E a Mônica, hoje nós não temos muito tempo aqui nessa live, mas ela vai fazer um movimento assim de escrita sistêmica bem rapidinho. Se vocês tiverem uma caneta por aí, ou depois querem assistir a live e fazer esse movimento, para escrever, né, esse movimento que a Mônica vai estar realizando com vocês. Então agora vocês pegam um papel na mão, um lápis ou uma caneta, né, para a gente fazer um movimento simples, um exercício simples, mas com muita valia e eficácia de cura. Lembrando que a intenção é que cura. Tudo que fizerem com intenção muda tudo na vida. Não interessa o que for, seja coisas boas ou seja coisas ruins. Então, se vocês querem mudar a sua vida, querem seguir um mundo novo, pleno,
precisa mudar algumas coisas às vezes. E sempre lembrar, a intenção muda tudo. Então, vamos honrar nosso pai e nossa mãe com a simples escrita da palavra obrigado. O que isso quer dizer? Você pode convidar para eles fecharem os olhos, né? Também, né, Mônica, depois irem escrevendo. Isso. Né? Então, vocês vão escrever ali, enquanto estão escrevendo obrigado, né? Enquanto vocês vão escrevendo a palavra obrigado, fechem seus olhos e dirijam essa gratidão a seus pais, para que eles sintam em seu campo essa gratidão. Continue de olhos fechados, escrevendo e imaginando seus pais, a sua mãe do lado esquerdo e seu pai do lado direito, lendo suas palavras. Essa palavra que você está repetindo várias vezes, obrigado. E com isso, vão escutando a minha voz, falando como se fosse a sua voz dizendo para os seus pais. Vocês são grandes e eu sou pequeno. Vocês são os pais e eu sou o filho. E eu deixo com vocês os problemas dos adultos. Os problemas e as coisas que não cabe a mim julgá-los pelas suas decisões e pelas suas escolhas. Eu reconheço em você meu pai, eu reconheço em você minha mãe, e vocês têm a minha gratidão. Você é o pai e você é a mãe ideal para mim. Eu agradeço o dom pela vida. Querida mamãe, eu sou uma mulher como você. Tenho respeito pela feminilidade que recebi de você. Querido papai, sou um homem como você. E eu respeito pela virilidade que recebi de você. E diga sim para tudo isso com aceitação que vem do fundo do seu coração. Se conecte com esse obrigado. Se conecte com essa aceitação para carregar toda a força e todo o amor que vem de seus pais, da vida que eles lhe deram, que é o melhor presente que o mundo pode lhe oferecer. É esse presente da vida, é esse presente de poder escolher todo dia uma nova possibilidade, uma nova escolha, uma nova alegria de viver. Esse exercício vocês podem fazer sempre que vocês tiverem vontade, com palavras simples, mas sempre agradecendo por todas as pessoas que passaram pela sua vida. E se libertando, porque a aceitação faz com que se liberte de qualquer fardo, de qualquer coisa ruim que estão carregando para a sua vida. Então, o nosso workshop da escrita sistêmica foram baseados nos conteúdos de vários livros. Quer mencionar eles, Regina, para nós? Sim, pode ser. As Ordens do Amor, né? Não sei se alguém conhece, se tem já. Alguns que eu tenho aqui comigo eu vou mostrar agora, né? A Constelação Familiar, né? Um Caminho para a Vida, do Grupo Raízes. Então, a gente está bem fundamentado. A gente não falou qualquer coisa, né? O nosso conhecimento também é dentro de conhecimento, a gente diz assim, baseado em conteúdos que a gente tem em livros também. A Constelação Familiar, desfaça os emaranhados da sua vida para criar laços, da Sônia Nuke. Palavras de Cura, né? Também. E outros, A Família Vive em Nós, A Família que Vive em Nós, né? Então, esses são alguns dos livros que a gente trabalha dentro do workshop, que a gente também apresentou os conteúdos para vocês nesta noite. Então, não é qualquer coisa que eu e a Mônica criamos da nossa cabeça, inventamos e estamos passando para vocês. Então, nós estamos fundamentados e principalmente, dentro a gente diz assim, do pai das constelações, do Bert, né? Então, esse é o nosso fundamento do que nós trabalhamos nesta noite.
Então, muito obrigada a todos, né? Obrigada por ter participado dessa live, estar aqui com a gente, né? E a gente convida para participar do nosso workshop da escrita sistêmica. Vocês podem mandar no direct, né? Qualquer dúvida, quiserem saber um pouco mais. Pode mandar uma mensagem para nós deixar nos comentários da live depois, que a gente entra em contato. Também pode clicar no link da bio, que daí já entra direto para o WhatsApp, e daí a gente dá todas as explicações. E esperamos que isso tenha sido revelante para vocês, né? Que tenha sido contribuição, que tenha uma nova consciência para todo esse movimento, para a vida. E um grande abraço a todos. Eu também agradeço a presença de todos. Se alguém chegou depois, pode depois estar assistindo a live. E fica, né, o convite para participar do nosso workshop da escrita sistêmica. E esperamos que a gente tenha trazido alguma consciência nessa noite. A gente sempre diz assim, o constelador, a constelação sistêmica traz consciência. Mas os movimentos, quem vai fazer é cada um, né? É a pessoa a ser constelada, é a pessoa que está aqui nos ouvindo, né? A consciência é tua e você vai fazer os seus movimentos. Nós trazemos a consciência, mas os movimentos são teus, né? Se você quer ter uma vida mais leve, mais tranquila, com mais prosperidade, com mais sucesso, as escolhas são suas. Então, um grande abraço a todos e fiquem bem. Tenham uma boa noite e uma excelente semana. Obrigada, Mônica, também por estar junto nesse movimento. Obrigada, Regina, e obrigada a todos. Grande abraço. Acho que já pode sair, né, Mônica? Vou botar para salvar, que não sei, né? Vamos achar aqui. Como foi nossa primeira, né? Nós também estamos aqui como marinheiro de primeira viagem. Quer café, mãe? Quero salvar aqui, me ajuda. Você tá online ou tá offline? Tá online. Eu não vou entrar na live. Calma. Coisas online também.